Muito bem, chegamos ao 8º episódio dessa websérie. Olha só, já vimos 7 cases de sucesso. Espero que vocês tenham gostado dessa websérie até aqui. MMN Cases. E nesse episódio aqui nós vamos ver um outro case de sucesso, tá? E é muito importante que se você chegou de paraquedas nesse vídeo, saiba que tem um primeiro. Eu vou deixar o link aqui para que você possa pausar esse direto lá pro primeiro episódio, para que você não perca a sequência lógica, beleza? Muito bem, aproveite que você está aqui, lógico, e já deixa aí o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho. Vamos então agora conhecer o próximo caso de sucesso. Vamos lá! Pessoal, primeiro, então, eu queria agradecer primeiramente a Deus, que sem Ele, sem dúvida, isso foi unânime, né? Todos que vieram aqui citaram Ele como primeiro, já dá para ver que é uma empresa abençoada. Eu acredito mesmo, como muitos disseram aqui, na lei da atração, que a gente atrai as coisas para nós, que quando a gente pensa, quando a gente é positivo. Mas eu acredito que, de fato, a Aloha foi uma bênção na minha vida, que, de fato, veio para mim. Eu queria agradecer minha esposa, que sem ela, sem dúvida nenhuma, não tinha a mínima possibilidade de eu estar aqui. Né? Eu te amo. Vem cá, por favor. Deixa eu dar pelo menos Amo incondicionalmente. Muito obrigado. Te amo. E eu vou deixar o PIN com ela aqui enquanto eu falo, porque se não fosse ela, não tinha a mínima possibilidade. Bom, pelo que se pode perceber aí, essa cônjuge, né, essa esposa dele, teve um papel muito importante nessa conquista, hein? Ó. Vamos lá. Tá? Para quem não sabe, nós somos pai de 3 filhos e 2 gêmeos. E, e a gente cuida de muitas coisas. E minha esposa nunca reclamou. Nunca reclamou. E pelo contrário, ela teve um jantar na casa do Carlos Wizard, onde ele colocou uma imagem, ele deu uma imagem para nós, falando que era para a gente ser diamante. Né? E aí, eu levantei de manhã, aí eu cheguei em casa, dei essa imagem para ela, e aí quando eu levantei de manhã, eu vi lá no meu guarda-roupa pregado. Né? E aí eu olhei aquilo ali, e a minha esposa tinha pregado. Ela falou, isso aqui é para lembrar que a gente tem que ser diamante. Né? E aquilo ali veio no meu coração, eu te amo, meu bem, não teria nada sem você. Ó, queria agradecer também. Pessoal, para quem não acredita, hoje tem uma testemunha aqui. Eu, quando era criança, eu era lerdo, mas é lerdo ao extremo, lerdo bobo. Você já viu aqueles lerdo bobo, assim? Deitava no meio do pátio, ficava com o braço aberto, assim, na escola. Lerdo, lento, inseguro, me sentia totalmente incapaz de tudo, né? Chorava para ir para a escola, ficava chorando, mas minha mãe sempre, mães, por favor, cuidado com o que vocês falam com seus filhos, eles vão acreditar. Minha mãe sempre falou, meu filho, você pode o que você quiser, você pode tudo. Não sei onde é que minha mãe está aqui, mas por favor, levanta, mãe, por gentileza. Minha mãe está ali, palmas para ela. É aquela com o celular branco ali. Se não fosse minha mãe, com certeza eu não estava aqui no palco. E ela sempre falou que eu podia. E claro que eu não estava aqui sem essa equipe violenta, maravilhosa, violenta. Amo vocês, eu amo vocês. Tamo junto, até o final, sempre. É vocês, o PIN é seus. Rapaz, eu vou dar pausa aqui para ressaltar 2 coisas, tá? Que ele falou ali. A primeira é que às vezes a gente não tem aquelas habilidades, né, que o mercado exige. Às vezes nem nós acreditamos em nós mesmos que a gente consegue, mas vai ter alguém ali, seu cônjuge, seus pais, que vão te dar aquela força, te animar, te projetar. E isso às vezes é muito impactante, né? Pode dar uma virada de chave e você pode, de fato, ter sucesso. Uma outra coisa importante que às vezes a gente esquece, né, é que às vezes nem sempre é você que te leva ao topo, mas a sua organização. Todos, né, 1% de cada um, né, é o que vai fazer com que você chegue ao seu 100%. Às vezes a gente esquece desse detalhe, né?
Esquece do papel da equipe nesse resultado. E... Tá? Beleza? Vamos lá. Ficou legal? Isso aqui? Deixa eu tirar isso aqui. Pessoal, eu queria só contar o Carlos contou minha história, contou bem melhor do que eu naquela convenção. E eu queria contar um pedacinho daquela história. Eu acredito que uma história de sucesso, de um sim de sucesso, antes precede vários não ou quase desistência em fracassos. Bom, dei uma pausa aqui, né, para comentar o seguinte, que o sucesso às vezes precede de vários nãos ou de fracassos consecutivos, né? Então, é muito importante que isso seja dito, porque às vezes você vê o cara no topo e esquece quantas vezes ele já fracassou, quantas vezes ele se deu mal, né? A gente só vê quando o cara chega lá, né? Mas quando o cara está tentando, ele é doido, quando o cara está tomando iniciativa, perdeu a cabeça, é tão inteligente, podia estar bem no concurso, mas olha aí, tá fazendo marketing de rede. Então, às vezes, a gente esquece disso, né? Que a trajetória até o sucesso não é pista lisa, não. Não é uma reta lisa, iluminada, não. É cheia de trancos e barrancos. Vamos continuar, que ele vai começar a contar aí mais um pouquinho. Vamos lá. E aquela história que o Carlos contou, tem um pedacinho dela que eu gostaria de contar. Resumindo, como ele contou, eu queria ser um professor de inglês, era o meu sonho, acabei aprendendo, não tenho dom para isso, lutei muito para conseguir aprender inglês, e eu queria ser um professor de inglês na Wizard. Isso era um sonho gigantesco para mim, vocês não têm noção, meu coração batia forte de eu pensar que eu poderia ser um professor de inglês na Wizard. E aí eu fiz de tudo para ser um professor lá, não tinha vaga, e aí eu me ofereci para poder conseguir alunos, e aí eu consegui entrar para dentro da escola, trazer alunos, enfim, eu estava dando aula o dia inteiro, só que chegou num ponto na minha vida ali, naquele momento, que eu queria estar para vocês. Para mim foi muito marcante. Foi onde eu vi que tudo tinha dado certo, aquela história poderia ser linda, mas eu me vi totalmente sobrecarregado, inadequado, e eu estava com um bolo desse tamanho de deveres para poder corrigir, eu não via como corrigir. Eu dava aula o dia inteiro, não tinha como, não tinha dinheiro para nada, eu pegava os biscoitinhos da recepção, ainda bem que o Carlos colocou isso como padrão, não sei se foi ele que colocou, mas tinha uns biscoitinhos na recepção. Então eu ia lá na recepção, no intervalo da aula, enfiava a mão nos biscoitos, tacava água em cima para amolecer, descer mais rápido, porque eu tinha pouco tempo, e voltava para a aula e começava a dar aula de novo. Eu dava muita aula. Pausar aqui, né? Porque situação complicada, né? O cara tava dando aula, não tinha dinheiro para nada. Que situação, né, cara? Complicado, né? Vamos lá, vamos ver. Só que com isso, eu entrei e falei, olha, eu quero dar muita aula. Eu fazia igual o Carlos, eu pensava assim, uma aulinha, 2 aulinhas, dinheirinho, né? Pensava assim. E eu dando muita aula, e a professora foram transferidas, ela colocou uma carga horária muito grande, e aí eu me vi totalmente sobrecarregado. E a coordenadora virou para mim e falou assim, olha, e você vai dar aula para fulano de tal, fulano de tal e fulano de tal. E eles eram W12. Ficou tranque aí agora, né? Isso era um livro muito alto na Wizard, e ela negociava em inglês. E aí, quando eu fui ver o nível de inglês da mulher, a mulher falava inglês muito melhor do que eu. E eu falei assim, gente, como que eu vou dar aula para essa mulher? E aí, eu não sei se foi o Carlos que desenvolveu isso também, mas tinha uma porcaria de um trem que eu tinha que preparar as aulas do W8 em diante, W6 em diante. E eu não podia copiar do colega, então eu tinha que preparar cada aula, palavra por palavra, colocar o que ela era em inglês e colocar a tradução. Resumindo, essa foi a minha vida ali naquele momento que eu não me sentia capaz. Eu não me sentia capaz. E aí eu comecei a me afastar dos professores, me afastar da equipe, me afastar de tudo aquilo que estava acontecendo. Aquela história bonita começou a virar um pesadelo. Todo mundo falava, nossa, você é um professor de inglês na Wizard e tal, porque para mim era muito aquilo. E, pessoal, eu vi num ponto que eu falei assim, eu não consigo ser um professor. Eu não tenho alunos melhores do que eu não consigo preparar essas aulas, eu tenho muito pouco tempo para preparar. Eu namorava a Gabi em uma outra cidade, eu chegava para namorar ela,
E eu ficava repetindo as frases, minha cabeça não conseguia... Eu dormia, gente, só dormia, não tinha nem como. Eu sentava no sofá assim e dormia, capotava, só dava aula. Porque eu tinha que dar conta daquilo que eu tinha me proposto a fazer. E aí eu fiquei pensando, poxa, antes da missão, eu embalava sacolinha no supermercado, era caixa de supermercado, entregava carta, já fiz um monte de coisa. Eu falei assim, pô, será que eu vou ter que voltar para tudo aquilo? Hoje eu sou um professor de inglês, né? Pausar aqui, né, porque aqui ele fala de todas as profissões praticamente com que ele esteve envolvido, né? Antes de ser professor, ele era embalador de supermercado, era caixa de supermercado, carteiro, até então ser professor da Wizard. E aí ele se vê numa limitação na profissão, né? Que ele não falava inglês tão fluente assim, a ponto de ter que ensinar a gente que já negociava inglês. Então, às vezes, a gente passa também, em momentos da nossa carreira, de limitações profissionais, né? Dificuldades financeiras embutidas ainda, né? Junto no pacote. Dificuldade financeira, limitação profissional. Nós vamos continuar vendo aí o desenrolar dessa história. Vamos lá. E aquilo para mim era muito. Eu não queria perder aquilo. E minha coordenadora pedagógica me chamou para conversar. E aí foi a hora. Bruno, vem aqui. E ela sentou e foi a primeira lapada que eu tomei. E ela falou assim, cadê o Bruno que eu contratei? Tô vendo você triste, distante, no seu canto. Cadê ele? Cadê o Bruno? Que chegou aqui com aquela energia, com aquela vontade de trabalhar. E aí eu desabei, gente. Eu chorei, mas chorei mesmo. E eu falei com ela assim, olha, eu não me sinto capaz, eu não vou conseguir. Esses professores que você colocou para assistir aula, para fazer, são muito melhores do que eu. Eu fiz de tudo, falei que era para você me dar uma oportunidade, eu vim, cacei aluno, eu estou aqui, mas eu não sou capaz. Eu não tenho capacidade de preparar esses livros tudo, de dar essas aulas, de fazer tudo que vocês estão falando aí. Infelizmente, eu não sirvo para o cargo. E aí ela virou e falou assim para mim, serve sim. Quando eu te contratei, eu vi o potencial que você tem e você vai conseguir. Naquele momento ali de tristeza, naquele momento ali que eu estava sem saber ali, tentando pegar uma esperança, veio uma voz em inglês na minha mente que falou assim, ó, keep going. Continua indo. Keep going, vai. Eu não conseguia enxergar como que eu ia fazer com aqueles deveres. Eu não conseguia saber como que eu ia preparar aquela aula, porque se eu não preparasse também eu era mandado embora. E como que eu ia dar aquilo. E aquilo foi um marco para mim, eu só continuei. Eu nunca podia imaginar que se eu continuasse, eu não só deixaria de perder o emprego, mas me tornaria um dono de uma das maiores unidades da Wizard do Brasil, alcançaria meu primeiro milhão com 24 anos de idade, continuaria crescendo e indo para frente. Jamais. Então veja, uma dica aqui que esse Bruno Lima deixou, tá? Uma dica muito importante, porque às vezes a gente quer desistir, né? É o caminho mais fácil de desistência. Mas se você continuar determinante, fazendo o que tem que ser feito, e perseverar, né, até você conquistar o seu objetivo, ninguém quer fazer, né? É a parte difícil do negócio. Que a gente possa trazer esse insight para o nosso negócio também, de não desistir. Mas vamos ver aí o final do vídeo. Depois daquilo, eu voltei naquela escola muitas vezes, e eu ficava olhando, eu dando aula, né? Mas eu só queria dizer uma coisa para você. Se você, em algum momento aqui, ou nesse trabalho, se sentiu inadequado, viu as pessoas e falou assim, será que eu consigo? Será que é para mim? Né? Será que eu vou conseguir convencer como eles conseguem, trazer tantas pessoas, recrutar quantas pessoas? Keep going. Continua. Continua. Tudo vai se resolver. Esse é um negócio de transformação. Você vai se transformar. Você vai chegar lá. Não existe fracassado. Existe quem desiste. Se você não desistir, você vai estar aqui. Então não desiste, meu amigo. Acredita em você. Eu queria deixar essa mensagem. Coloca dentro do coração a decisão. Eu vou vencer. E acredita em você. Sou muito feliz hoje de fazer parte desse time de sucesso, de fazer parte da Aloha, de sermos todos uma família só, independente de equipe. Né? Eu amo vocês mesmo. Muito obrigado, Marquinhos, Priscila, Nicole, Jéssica, todos vocês, diamantes, todos. Amo vocês mesmo, muito obrigado.
E vamos ser felizes, vivendo bem, vivendo aloha! Muito bem, né? Se você gostou aí, deixa o seu joinha, né? E simplesmente continue fazendo o que tem que ser feito até dar certo, tá? Nos vemos no próximo episódio. Até mais!